Hoje a gente tá numa casa de férias e esse capítulo do YouTube vai ser muito especial porque muita gente fala: Vivi, realmente dá dinheiro ter uma casa de férias? Então eu tô aqui com o Júnior, que ele é da Florida Fan, e ele vai explicar um pouquinho pra gente. Mas antes, vamos ver essa casa? Então o Júnior, ele é o administrador da maioria das casas que eu vendo. Então o Júnior tem aqui já mais de 10 anos de experiência com casas de férias. E uma das perguntas que ele sempre me fazem, Júnior, é: Vivi, realmente dá dinheiro isso? Sim, a casa, né, como eu sempre falo, tem que ter 3 pilares, né? Então você precisa de um bom corretor para poder vender. Um dos principais pilares é, primeiro, uma casa com uma boa localização, segundo, uma boa decoração, né? Isso tudo você tem com toda a sua equipe. E depois uma administradora. Que no caso é ele. Vamos conversando e vocês vão conhecendo um pouquinho dessa casa. Isso aqui era uma garagem e foi convertida para uma sala de jogos. Júnior, por que ter esse espaço aqui é importante no aluguel? Isso. Essa casa aqui, ela não é somente uma casa de férias, e sim ela também traz uma experiência, né? Então todo um cuidado. Os pais vêm para Orlando para poder ir para os parques e quando chega na hora de descansar, eles desfrutam disso. Isso aqui é uma extensão do parque. Tem uma sala ampla com vários jogos de última geração, com todo o cuidado, com todo o capricho, assim como também tem quartos de luxo. Nessa casa aqui, além de extensão do parque, tem quartos com vários temas. Muito melhor até que um hotel. Muito melhor que um hotel, privacidade. Então a gente pensa sempre em todo o cuidado, em todo o detalhe, para que a pessoa tenha simplesmente uma ótima experiência. E uma das coisas que eles me perguntam é: Vivi, por que eu vou gastar com decoração? Por que eu vou investir um dinheiro na decoração se vai vir alguém alugar e vai destruir minha casa? Essa casa, ela já tá há quanto tempo no mercado? Uns 6 meses no mercado, alugando direto. Esse é o condomínio Paradiso Grande, essa casa tem 12 dormitórios. E vocês podem ver, hoje a gente tá gravando a conservação da casa. Isso é um dos fatores que a sua empresa tem sucesso, certo? Isso. Isso aqui é uma casa de 12 quartos aqui no Paradiso, né? Ela está há bastante tempo rodando todos os dias sem parar. E aqui você está entrando e está vendo a casa do jeito que o hóspede deixou. Lógico que a nossa equipe já chegou um pouco mais cedo, né? E aí já começou a fazer a limpeza, não finalizou a limpeza, né? Então a gente cuida de todo o cuidado, de todo o detalhe. E é o que eu falo para você quando a gente tem algum cliente. Se for para comprar uma casa de 12 quartos e o cliente, ele mesmo, se ele quiser decorar, eu sugiro que ele compre uma de 7, uma de 6 e ele use um bom profissional, como tem vários profissionais na cidade, em relação à decoração. Porque tem que ter, lembrando, os 3 pilares: uma boa localização, uma boa decoração e depois uma boa administração. Hoje a gente só conseguiu esse meio, né? Um cliente saiu hoje de manhã e vai entrar um agora às 4 da tarde. Então, durante esse período, a gente veio aqui gravar essa casa. A equipe de limpeza ainda tá aqui. O Júnior, como responsável da companhia, veio checar pessoalmente se tá tudo certo. Então, outra coisa que me perguntam muito é: Vivi, se quebrarem, o que acontece? Por isso que a equipe dele tá sempre, ele separa as equipes para as mesmas casas, para elas saberem o que tem de errado. Então, o último hóspede, se chegou aqui e quebrou essa mesa, o último hóspede que vai pagar o conserto da mesa, porque quebrou por mau uso. Então, isso é um dos pontos que a administradora tem que cuidar, é a manutenção e checar se tá tudo em ordem. Olha aqui, ó, gente, tudo os bichinhos de pelúcia no lugar. Se tiver faltando um, eles vão saber. Por quê? Porque é a mesma equipe sempre que limpa essa casa. Então isso também é responsabilidade da administradora, certo? Isso. Antes da gente entregar a casa para um hóspede, a gente tem a foto com data e hora, isso é muito importante, de toda a limpeza. Então até se houver um dano que a gente não conseguir consertar de um hóspede para o outro, a gente já informa o próximo hóspede, pede desculpa por isso e pede autorização para entrar, porque a gente só entra nas nossas casas com autorização do hóspede, tá? E aí a gente entra e faz o reparo que tiver que fazer, o reparo necessário na casa. Vamos continuar andando a casa? E aí a gente vai continuando a nossa conversa. Por quê? Porque esse tema de cuidado com a casa, ele é um tema que todo mundo tem dúvidas, né? Porque afinal de contas vocês vão comprar, vocês vão fazer um investimento. Uma casa como essa de 12 dormitórios, avaliada em $1.200.000, e aí você vai deixar para alguém destruir? Então esse é um tema que todo mundo me pergunta. Vivi, me preocupa muito essa questão da administração. Vem aqui conhecer a sala. Aqui, geralmente, quando a gente tem uma casa desse tamanho, é bom ter uma área integrada aqui, né? Então você tem a cozinha integrada com a sala e a sala de jantar.
uma decoração como essa faz... Como que é o aluguel? A pessoa quando tá vendo a casa para alugar, a pessoa vê por fotos, é isso? A gente sempre fala que as fotos é que vende a casa. Isso, a gente sempre usa no primeiro momento a foto do decorador, né, que é a foto que ele entrega para o proprietário, e depois a gente sempre tira fotos profissionais. Já teve proprietário que falou, Júnior, eu quero que usar as fotos do decorador porque elas são muito boas. As fotos do decorador, elas são boas para prestar conta para você, proprietário da casa. Mas para passar o potencial da sua casa, você tem que contratar um ótimo profissional para isso. Não somente uma administradora, ela tem que ter alguém que tire boas fotos e saiba explorar todo o potencial da casa. Tá, e como é que funciona para a pessoa que... A dona, por exemplo, a dona dessa casa aqui, como que ela sabe? Você tem um painel, você tem um website que ela consegue ver quem é que está entrando aqui, quanto que ela vai ganhar, como é que funciona? Ela vai se preocupar se ela vai ter que pagar a luz, água, internet, como é que funciona isso? Então, a dona tem... O proprietário de uma casa de férias que trabalha conosco, ele tem todo o acesso à casa dele. Então, assim, a gente tem uma senha, um login, um portal, ele vai ter todo o acesso, todos os hóspedes, inclusive diz o nome dos hóspedes, né? E a gente trabalha com muitas agências, né? Além dos canais tradicionais de locação. Como o Airbnb, que todo mundo conhece. Isso. Então, a gente aproveita e o proprietário fica ali e acompanha tudo. E uma coisa muito importante, Vivi, o nosso diferencial não é só esse cuidado aqui que você está vendo, né? Não foi combinado, né? Uhum, a gente veio, olhou, você falou, preciso gravar agora, e a única casa que tinha disponível era essa. Graças a Deus, todas ocupadas. Que eu espero que você não consiga entrar mais nenhuma por questão de ocupação. Mas, digamos que algo aconteça na casa, tá? Como a gente já mencionou, se quebrar, o hóspede paga. E se houver qualquer tipo de dano, a gente sempre reporta pro proprietário, inclusive no fechamento mensal, vai ter lá que foi trocado isso e que foi substituído por essa nova, ou seja, uma foto do antes e depois, e ele vai acompanhar e vai ver qual foi o custo disso. Então, um processo muito claro, muito transparente, desde algum reparo até quem está entrando, quem está se hospedando, e o proprietário dessa casa não precisa se preocupar em pagar conta, água, luz, internet, tudo é eles que fazem isso, tá? Com a receita da casa, eles fazem todos os pagamentos da propriedade, e aí só o restante que sobrou líquido vai para conta deles. Isso, não é só o restante, é bastante dinheiro. Então tá, já que a gente tá falando desse tema, Júnior, mais ou menos, uma casa como essa, de 12 dormitórios, quanto você acha que uma casa quitada, sem prestação, quanto que será que o proprietário consegue fazer uma média? Vamos falar números reais, né, de uma grande recessão que os Estados Unidos passa. Mas assim, a gente tá falando no mínimo de 10 mil dólares por mês. 10 mil dólares por mês, uma casa desse tamanho. Isso, uma casa desse tamanho. Lógico que alguém vai falar, mas é muito pouco dinheiro. Gente, não é, eu estou falando o mínimo. É um mínimo. A gente sempre trabalha com o pior cenário. Isso. Então, se uma pessoa comprou essa casa financiada, deu 30% de entrada dentro do financiamento, então vai cair mais ou menos 10 mil dólares no mês para ele na conta, e com essa ele paga a prestação dele e o restante é o lucro dele. Essa aqui ela tem uma combinação perfeita, né? Uma boa casa no melhor resort, né, de Orlando. Né, que é o primeiro resort de Orlando. Em Orlando, a localização, né? A gente está do lado da SeaWorld. Né, uma das melhores decoradoras foi que trabalhou, que fez todo esse trabalho, que ficou muito perfeito. Então essa dona, ela tem um combo perfeito da felicidade. Perfeito, ou seja, comprou num condomínio perfeito, uma casa do tamanho perfeito também, muita gente fala, Vivi, 10 dormitórios é muita coisa. Mas o público-alvo, que é o americano, eles alugam casas grandes. Então, aluga bem, tem uma demanda. Isso, tem uma demanda grande, e aí acaba que dá para pagar todas as despesas da casa, e com certeza sobra bastante dinheiro para o proprietário. Só um exemplo, a gente tem uma reserva numa casa similar a essa para o Natal e Ano Novo, a pessoa está pagando 26 mil dólares. Gente, você ainda tem dúvida que isso é um bom negócio? Vamos lá em cima, só conhecer os quartos temáticos, aí eu vou liberar o Júnior, que o Júnior ainda tem que rodar um monte de casa hoje, né? Sim, vamos lá. Vamos lá. Só um minutinho. Olha aí, eu já perdi ele porque ele já viu alguma coisa e já foi checar. Então lembra que eu falei pra vocês, a gente pegou uma casa entre uma saída de hóspede e uma entrada de hóspede. A equipe entra aqui com tudo, lava todas as roupas de cama, lava toalhas. Quando não dá tempo de lavar, essas aqui, por exemplo, vieram do escritório, certo? Isso. A gente tem Eles só repõem. A gente também tem a nossa lavanderia externa. Todas as pessoas que trabalham conosco, elas têm também material extra, né? Então sempre tem um material extra dentro da casa e outro material extra fora. E que vale lembrar também que essa casa aqui, quando o proprietário for usar a casa, ele tem as roupas de camas todas guardadas. Fica guardado. Então o proprietário dessa casa não usa as mesmas roupas que são de aluguel. E aí vocês, quando o proprietário vem, eles avisam e aí vocês já preparam a casa para ele. A gente prepara, deixa tudo montado, tudo direitinho, com as coisas particulares deles que eles deixaram
tudo no lugar para quando eles chegarem eles sentir em casa. Vocês que me seguem já sabem que toda casa como essa de vacation tem um quartinho que a gente chama de owner closet, fica trancado com as coisas pessoais do proprietário, certo? Vamos ver aquele quarto ali? Vamos mostrar esse aqui. Esse aqui é do Encanto. Quem que ficou nessa casa por último? O Faro? Rodrigo Faro. Rodrigo Faro. Esse aqui é do Encanto, então o projeto de decoração foi baseado no filme do Encanto e a decoradora aqui, ela fez como se fosse uma casinha mesmo, você entrando, você tem uma cama de solteiro no andar de baixo e uma no andar de cima. Então, quando as meninas entram nesse quarto, elas ficam loucas, olha isso, não dá vontade de sair. Eu tenho um cliente no Story Lake que eles ficaram aqui para receber a casa 10 dias. Eles foram pro parque só 3, porque o resto eles quiseram ficar na casa. Então isso aqui é mais que uma experiência, como ele falou também. Vamos ver esse do lado? Esse aqui é do Mário, né? É do Mário, olha como eu lembro. Qual que é a importância de ter um temático, Júnior? Olha, como você falou da importância, né, do cliente chegar e encontrar a casa, vamos falar uma experiência que aconteceu aqui, que você teve presente, eu também. O Rodrigo Faro, uma pessoa com tanta experiência em casas de férias, já teve casa de férias, todo ano ele tá aqui em várias casas. Quando ele entrou aqui, o que ele falou? Ficou louco. Por quê? Literalmente uma extensão do parque. Então ele chegou aqui com a família dele, eles ficaram encantados. Parecia que era a primeira vez deles, né? Exato. Então, assim, inclusive, é uma casa com um potencial gigantesco. Ela está preparada não só para receber um hóspede comum que vai vir de qualquer plataforma, como uma grande celebridade nacional ou internacional. Como já recebemos em várias outras oportunidades. E eu sempre falo, gente, a importância de você contratar uma empresa para fazer esse tipo de coisa. Isso é um dos pontos principais para esse business funcionar. Ah, Vivi, mas eu já gastei 1 milhão na casa, não quero mais gastar. Vou eu mesmo fazer. Problema seu, você quer fazer, você faz, mas o resultado de uma casa que não foi decorada profissionalmente é bem diferente de um resultado de uma casa que foi decorada profissionalmente. Então, assim, é muito importante que tenha isso. O temático, ele puxa muito a atenção no aluguel, é pelas fotos que essas casas alugam, então a gente tem que se preocupar com isso, fazer o investimento, fazer do jeito que tem que fazer, comprar a casa no lugar certo, decorar profissionalmente e administrar com uma empresa que já conhece o mercado, uma empresa capaz de deixar essa casa conservada e colocar essa casa. Eu sempre falo, não adianta você ter uma casa linda e ninguém saber que ela existe. Essa empresa vai trabalhar com as plataformas de divulgação para essa casa ficar sempre muito bem alugada. Eu acrescento 2 pontos principais que eu acho, né? Você investidor que está querendo comprar uma casa, você vê muitas pessoas, muitas celebridades usando. O que eu sugiro sempre é: deixe o corretor trabalhar e o decorador também, porque eles vão oferecer o que é melhor para o mercado. Se for algo pessoal, a Vivi não vai lhe vender aqui. Ela vai lhe vender em outros condomínios, como ela tem mostrado várias casas. O decorador, você fala, eu gostaria de um quarto assim, esse quarto não vende. Deixa o decorador que está no dia a dia. Né? Então isso que é essa importância disso, de ter uma casa igual a essa, uma casa bem decorada, com todo o capricho, com todo o detalhe. Essa casa é a casa que ficou o Rodrigo Faro. Então, de lá pra cá, sei lá, uns 60 dias, ela não parou. A casa que a Ana Castela ficou, não parou e não vai parar. Tem muitas reservas para essa casa. Entre outras casas que nós temos também. Então, assim, é muito importante, primordial, sempre os 3 pilares que eu sempre falo. Deixe o decorador oferecer a melhor casa, a melhor oportunidade para você. O corretor também. E a companhia, ela tem que ter a flexibilidade de alguns pontos que ela vai achar, que ela entende, olha, isso aqui é algo pessoal, vou precisar guardar, isso aqui a gente pode deixar para o hóspede. No nosso caso, o que a gente preza é vender a casa com as fotos para o hóspede. Ele vai alugar o que ele está vendo. Vendo nas fotos. Isso. E aí é isso aqui que vocês estão presenciando numa casa que acabou de sair. Vamos mostrar um quarto normal, né? Que a gente chama de normal, que é o quarto dos pais, que é um quarto com uma decoração mais voltada para o tema adulto. Vamos lá. Ó, esse aqui é um quarto, então, que a gente chama de tema adulto. E o que o Júnior estava falando, que o hóspede tem o seu próprio enxoval e o dono da casa tem o enxoval guardado, que é assim, para hóspede é sempre branquinho, sempre neutro, né? Isso. Fica fácil de repor, né, na hora da limpeza. E o dono provavelmente recebeu a casa com um outro edredom, né? Uma coisa mais... Isso. Essa decoradora, ela entrega 2 pacotes. Ela entrega um pacote premium, né? Que é aquele pacote que o dono vai ter com lençol 1000 fios, aquelas coisas todas maravilhosas que você já conhece. Mas ela também deixa um bom material para o hóspede. Então, assim, o hóspede não está usando algo muito inferior, ele está usando algo muito bom. Porém, branco, isso, clean, a gente, fácil. em todas as nossas casas, a gente preza, Vivi,
por questão de limpeza e higienização. Então, em todas as nossas casas sempre vai ser roupa de cama branca. Por quê? Que a gente vai identificar se tá limpo, se tá sujo, se estiver sujo, fora. Tá? Então, na nossa empresa não é admitido nenhum reaproveitamento de cama, tem que estar tudo limpo, lavado e impecável. E aí, gente, esse mercado, como o Junior falou, tem sempre, Orlando sempre bombando, né? Antigamente eles falavam assim pra mim, Vivi, que época que eu vou que não é tão não tem fila no parque, que não é tão cheio. Hoje, graças a Deus, Orlando tá sempre cheio. E depois da pandemia, a gente conseguiu, durante a pandemia, a gente conseguiu visualizar isso, que enquanto o mundo parou, Orlando continuou a todo vapor. Óbvio que a gente teve capacidade reduzida nos parques, mas a gente continuou, nossa economia aqui continuou andando. Então, é por isso que depois da pandemia, Orlando deu um boom nos valores das casas, porque aqui é o parque do mundo, então a possibilidade de você investir aqui e der algum erro é mínima. A gente teve o lockdown no mundo todo. Orlando não teve lockdown. Orlando não teve, exatamente. Então, mesmo quando o governador decretou o lockdown ali, ele permitiu que a gente alugasse as casas no mínimo 30 dias. E foi então as casas não parou. Todo mundo de Nova York. Isso, porque muitas pessoas vêm trabalhar de home office, mas elas estão dentro de um parque, então tem gente. as crianças aqui, tem entretenimento. Isso, tem mais um quarto temático aqui, tem um Harry Potter, né? Tem. Vamos lá mostrar. Olha, aqui realmente parece que a gente tá no parque, né? Eles recriaram o trem do Harry Potter e tudo parece que a gente tá dentro do túnel, do castelo deles. Isso é muito importante, essa magia é muito importante para a hospedagem. Eu queria finalizar meu vídeo aqui falando, o Júnior tá sempre comigo, então se você quer ter uma casa aqui na Disney, ter uma casa como essa, sua família usar e quando você não estiver aqui, deixar alugando, o Júnior sempre faz reuniões, então um dos primeiros passos com os meus clientes é a gente fazer uma reunião virtual, onde eu explico preço, rentabilidade, os locais onde tem esses condomínios, quais condomínios para construir, uma revenda, e o Júnior também está sempre apto a fazer essas reuniões comigo para explicar essa rentabilidade. Eu sempre falo para vocês, antes de comprar uma casa de férias, entenda quanto essa casa faz de dinheiro e quanto ela gasta. É muito importante. Muita gente vem e fala, Vivi, eu comprei uma casa no condomínio tal e eu só mando dinheiro, ela não se paga. Ela não se paga porque você não fez essa matemática. Tem um limite de quartos. Eu sempre digo em todos os meus vídeos, casa financiada de vacation home tem que ser com uma quantidade certa de quartos, senão ela não se paga. E se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, entre em contato comigo que a gente faz essa reunião, eu te explico tudo. Isso. E o Júnior tá sempre à disposição também. Isso. Gostaria de agradecer pela oportunidade, Vivi, de estar falando um pouco sobre o nosso trabalho, do nosso dia a dia, como você está vendo. Também gostaria de agradecer pelas reuniões que a gente sempre tem e a gente às vezes estraga muitos planos de alguns clientes, como, não, eu quero financiar e a casa de 4 quartos. Júnior, tô com um cliente aqui, ele quer comprar uma casa financiada de 4 quartos. O que você acha? A casa no Story Lake, que é uma casa fantástica. Eu falo, é financiada? Fala, infelizmente ele não vai pagar. Ele não faz milagre. A não ser que você queira dizer que você tem uma casa aqui em Orlando, mas você vai pagar para pessoas que você não conhece ficar usando sua casa. Exato, então é importante isso. E se você falar, Vivi, eu só tenho dinheiro para uma casa de 4 quartos, como é que eu faço? Eu não tenho tudo, mas eu tenho. A gente senta, faz matemática, quanto ela vai estar por mês, quanto vai ser sua prestação. Então, de vez dar 30%, que é o mínimo, vamos dar 40%, vamos tentar dar 50%, porque daí a sua prestação diminui, e aí sim você consegue pagar as despesas da casa e mais a prestação. Então, se você quer mais informação sobre essa matemática, entre em contato com a gente, eu tô aqui à disposição para te tirar todas as dúvidas. E se você gostou desse vídeo, encaminhe esse vídeo para os seus amigos e não se esqueça, toda vez que você quiser uma casa na Flórida, em Miami ou em Orlando, a nossa equipe está aqui para te ajudar.